A partir de agora você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Hoje escolhemos como tema dislexia. Você sabe o que é isso? Você vai ter explicações completas sobre esse tema com a professora Maria Alice Moreira Bamp. Ela é psicopedagoga e professora universitária. Mas antes, vamos acompanhar um trabalho muito bem feito pela nossa repórter Fernanda Fontoura sobre dislexia. Ao contrário do que se pensa, a dislexia não é uma doença. É um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração. Pessoas com dislexia processam as informações de maneira diferente. A dislexia é um transtorno de aprendizagem específico, da leitura e da escrita, de origem genética, é de origem neurológica. A criança já nasce com a dislexia, embora você vá fazer diagnóstico à medida que ela vai se desenvolvendo e tendo contato, principalmente na fase inicial de alfabetização, você já pode suspeitar. O problema está no modo como o cérebro do disléxico traduz símbolos em linguagem significativa. Algumas áreas do cérebro, relacionadas ao processamento de informação fonológica, quer dizer, principalmente áreas que fazem transposição de uma imagem, de uma letra, um grafema que representa um som, eles demoram a fazer essa associação, existe uma disfunção na área que faz essa decodificação fonológica. Geralmente o distúrbio é percebido ainda na infância, quando a criança inicia a fase escolar. As causas da dislexia não são totalmente conhecidas, mas acredita-se que a genética pode influenciar. Os principais sinais de alerta são dificuldades com a linguagem e com a escrita, dificuldades com a ortografia e lentidão na aprendizagem da leitura. O diagnóstico habitualmente é feito por avaliações multiprofissionais, o neuropediatra, a psicopedagoga, a fonoaudióloga, muitas vezes psicóloga, e cada um faz a avaliação na sua área e você tenta perceber os sinais, sintomas típicos da dislexia, e habitualmente o diagnóstico é feito de forma clínica. Os exames habituais usados na prática médica, como ressonância magnética, eletroencefalograma, tomografia, não diagnosticam a dislexia, porque não existe uma lesão anatômica no cérebro, ela não é visível. O que você tem é uma disfunção em algumas áreas cerebrais. Maria Alice, muito obrigado por aquecer o nosso convite, ok? Obrigada também. Eu estava acompanhando com muito carinho o trabalho da Fernanda e a médica falou que não é tão fácil descobrir os sintomas assim. Hoje existe o teste da orelhinha, o teste de diversos testes, o teste do pezinho, que já podem diagnosticar um problema naquela criança. Certo. Com relação à dislexia, não existe nada que possa ser feito já após o nascimento? Após o nascimento, ainda não há, vamos dizer, estudos que comprovem já essa possibilidade. Porque, pelos dados que já se tem, a dislexia ela vai começar a aparecer no momento em que for solicitado para essa criança alguma coisa vinculado à necessidade dela traduzir símbolos. E um bebê não traduz símbolos. Entendo. Então não há nada como mas fazer. Na infância inicial, sim. Como seria o quê? 1 ano, 2 anos? Na parte motora, por exemplo, a criança já atrapalhada com essa parte de coordenação, a criança que começa já a fazer algumas trocas silábicas, tem baixo interesse por histórias que são contadas, ou seja, esse mundo simbólico parece que ainda não chama a atenção da criança. Ela não está presente ali, é isso? O mundo simbólico ainda não chamou atenção para a criança, seria mais ou menos nisso. Porque se for considerar a questão do estudo sobre a dislexia, ele é extremamente complexo, abrangente, e se for pesquisar na literatura, tem mais de 2.000 estudos sobre a questão da dislexia. E as respostas não se finalizam, ninguém fecha nenhuma questão a respeito da Pode dislexia. Avançar um pouco, mas não chega no final. Muito, vai ser avançado muito, né? Já está até sendo avançado.
no momento em que foi já percebido toda realmente uma vinculação com o sistema nervoso central, eu acho que já foi um avanço muito grande para se entender que muitas crianças chegam na escola, não aprendem e são inteligentes. Aí a grande questão é essa: por que que essa criança não aprende a ler e escrever se ela tem uma produção cognitiva esperada, adequada, exigida até para aquele nível de escolaridade? Já estivemos mais longe, então, de uma descoberta para isso? Muito longe, muito longe. Você colocaria assim um patamar de quando para quando? Até quando era, até que época? 10 anos, 20 anos, mais ou menos? Não, isso aí já para mais de 1940 para cá já 70 anos, de 70 anos para cá já mudou grandes bastante. Estudos a respeito disso, né? Grandes estudos. E não só estudos, como comprovações de que a questão da dislexia, ela é real, ela cria um sofrimento muito grande para a pessoa que é acometida disso, porque o ser humano é um ser inteligente. É um ser que demanda muitos estímulos, né? O mundo. E isso é cada vez mais, vamos dizer, é cada vez mais necessário para que você consiga avançar mais na questão de compreender o mundo em que está inserido. Nós hoje vivemos em cima de símbolos. Você liga um computador, são símbolos, né? A própria comunicação é extremamente simbólica. A leitura é uma decodificação fantástica de símbolos. E este mundo simbólico, a pessoa disléxica tem dificuldade, mas é inteligente. E você acha que o primeiro sintoma começa já com 1 ano, de 1 ano e meio, já pode aparecer no início da escola, no início da escolaridade. Mas quem é que vai perceber primeiro isso? Professor. Não, mas antes do professor, o pai e a mãe dentro de casa, que tipo de comportamento eles têm que ter para perceber se tem alguma coisa errada ali? Olha, é possível que o pai e a mãe... Que conselho você daria para um pai e uma mãe? Leitura. A leitura. Então, o pai que lê para a criança... Mas ler antes ou já ler a partir da hora que você desconfiou de alguma coisa? Ler sempre, né? Ler sempre. A criança que recebe essa estimulação auditiva, ela já vai desenvolvendo todo esse aparato fonoaudiológico que ela precisa, do processamento auditivo, para desenvolver esses atributos necessários para que ela tenha sucesso na leitura. E tendo alguma dúvida, médico? Não necessariamente. Professor? Não, o professor sempre é o primeiro, o que vai detectar primeiro geralmente é o professor. Professor é a palavra-chave no trabalho com a nossa criança. É o que está no dia a dia com ela, o que está propondo atividades, essa criança não está correspondendo. Então, o professor é a palavra-chave nesse nosso momento aqui. Se houver uma discrepância muito grande entre aquela produção da criança, aquele desempenho da criança em outras atividades e na parte de interpretar pequenos símbolos, ela não dá conta disso, já tem que ter um ponto de interrogação para esse professor. E uma conversa com os pais, é isso? Sem dúvida, chama os pais, conversa, vamos ver o que está acontecendo com essa criança. Maria Alice, nós vamos a mais um trabalho da Fernanda Fontoura, que eu quero que você acompanhe, por favor, atentamente, para ver dislexia e o que é que nós já estamos fazendo em Santa Catarina. Djanira descobriu que tinha dislexia depois de adulta. Mesmo com muitas dificuldades na infância, o distúrbio não foi percebido pela família. Eu achava que era burrice mesmo, né? Que eu era uma pessoa que eu não sabia aprender. Aí o médico constatou que eu tinha dislexia, fez vários exames. A dificuldade de aprendizagem fez com que a jovem repetisse de ano várias vezes na escola. A dificuldade era nas aulas de português, né? Na hora de ler, que a professora pedia pra gente, né, tá lendo em classe. E aí eu ia ficando nervosa, quanto mais ia se aproximando de eu ler, eu ia ficando mais nervosa. E aí, quando chegava a minha vez, eu já tinha dificuldade das sílabas, da troca, né, de letras e tal. E aí, com mais a gagueira do nervosismo, eu acabava não lendo ou lendo muito errado.
O distúrbio, que foi descoberto pelo namorado há poucos anos, ainda traz muita angústia. Aflige bastante. Ainda essa semana eu tive um teste de uma prova aí que eu faço um curso, né, onde a gente lê em sala de aula vários trechos, né? E eu pulo, sempre a minha vez eu cutuco o outro e a outra pessoa segue lendo e nunca ninguém me forçou a ler. Djanira aceitou o desafio e tentou superar o seu trauma na frente dos colegas. Quando ele falou, eu quis, mas ao mesmo tempo já me veio toda aquela emoção, aquele choro, aquele nervosismo, gaguejei, sabe? Mas foi e eu li e foi legal. Foi uma experiência muito gostosa, assim, gratificante, porque eu vi que eu estou quebrando essas barreiras que eu mesmo criei com os anos, né? A menina mostrou bem isso. Diagnóstico definido, qual o tratamento? Qual o tratamento? Não é medicamentoso, é educacional. Então, todo o trabalho com o disléxico, ou com a criança mesmo que tem uma dificuldade mesmo mais leve de aprendizagem, é exatamente a prática. Foi o que ela mostrou. No momento que ela superou as pequenas dificuldades, ela conseguiu resgatar dentro dela coragem. A questão aqui é só a coragem que ele tem que ter. Porque precisa dar o primeiro passo. Ele deve dar o primeiro passo, mas ele não vai dar sozinho. Ele vai precisar, acima de tudo, da compreensão das pessoas. Não existe uma técnica, né? É forte, exigente, pontual, mas existe a compreensão. Não há medicação, não é um ato de altas psicologias, não. É a compreensão. Se o professor não tiver a compreensão, se o pai não tiver a compreensão, se a família, não é? As pessoas em volta não tiveram a compreensão, a possibilidade dessa pessoa superar as suas dificuldades vai ficar cada vez mais difícil e ela vai se fechar dentro do mundo que é tão bonito, tão importante, tão gratificante e que é, inclusive, é o que vai proporcionar o desenvolvimento cognitivo dessa pessoa. A leitura provoca o teu desenvolvimento, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento cognitivo. Quanto mais eu leio, mais substratos eu vou adquirindo em termos de informação, e essas informações vão me levando a novas informações, o que a leitura favorece. Tá? Muito obrigado pelo primeiro bloco do programa, Maria Alice. Logo em seguida, nós vamos voltar com o programa Espaço Cidadão. Vamos a um intervalo agora e o nosso tema de hoje é dislexia. Estamos conversando com a professora Maria Alice Moreira Bampi. Ela é psicopedagoga, professora universitária. E eu vou deixar já no ar a primeira pergunta do outro bloco. Quem tem que cuidar disso e iniciar o tratamento disso sem remédio é a família? Mas isso você vai responder depois. Já voltamos. Estamos voltando pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. E eu gosto sempre de lembrar, Espaço Cidadão só tem na sua TVAL. Nosso tema de hoje, dislexia. Você já está começando a se aprofundar sobre este tema. Mesmo que você não tenha esse problema na sua família, você pode acompanhar porque alguém pode necessitar dos seus conhecimentos. E a própria Maria Alice falou bem no comecinho do programa. Ler, tomar conhecimento disso. Primeira solução está a família aceitar aquilo? Vamos pensar o seguinte, de quem é a responsabilidade sobre os novos cidadãos? É a família. É a família. Então, no momento em que essa criança vai para a escola, essa criança inicia o seu processo de desenvolvimento vinculado a uma instituição, a família próxima é que vai favorecer tanto ao trabalho da escola, quanto ao desenvolvimento dessa criança. Então, se a família
simplesmente entrega essa criança para que a escola resolva todos os seus problemas, a escola não vai dar conta disso. Que é uma coisa muito comum hoje. Extremamente comum. Né? Isso é problema da escola, não tem nada com isso. A escola que ensine, né? Esse é o problema do professor. E não é o problema do professor, é um problema da sociedade. E os pais são os primeiros que estão à frente do desenvolvimento dessa criança e a sua preocupação, então, é presente, necessariamente presente, para que essa criança consiga superar essas primeiras dificuldades que ela certamente vai enfrentar no seu dia a dia na escola. Então, se a família tem dá esse suporte para a criança, ela vai se sentir, acima de tudo, amparada, protegida e compreendida. E o comportamento dela na escola já vai mudar. Né? Já muda, porque a dificuldade diante do ato de... A dificuldade diante assim, ó, existe todo um grupo que está aprendendo. Por que ela não aprende? Então, essa proposta que o mundo adulto está apresentando para a criança, ela não está dando conta, está afetando a autoimagem dela, está afetando a ideia de quem ela é como pessoa, né, como colega, como estudante. Infelizmente vai gerar bullying. Vai decorrer em bullying, sem dúvida alguma, porque a criança é um pouco cruel. A criança ainda não desenvolveu toda aquela parte social em que você tem que ter um pouco, né, de paciência com todas as pessoas, afinal estamos todos aqui. A criança ainda não tem isso. É muito exigido da criança, ela também exige do outro, né? Então, essa criança que não está conseguindo dar conta, né, da alfabetização, digamos, vai ser a criança que vai ser chamada, né? A que não está conseguindo. Ele não sabe, professora. Desde que eu sei, ele não sabe. Então, essas situações realmente acontecem. Agora, quando a família está atenta, ela consegue a solução. A família já pode até acompanhar e comunicar isso à escola, dizer, minha criança... Não é só a criança, né? É o adulto, porque essa criança que teve a dificuldade inicial na escola, que não é apenas uma simples dificuldade de aprendizagem, porque a dislexia é muito mais grave. Pode carregar com o resto da vida. A dislexia é extremamente séria. A dislexia não abandona a pessoa. Ela vai superando as dificuldades, mas ela vai ser sempre uma pessoa disléxica. Ela vai sempre trocar os botões, se ela não estiver bem atenta. Ela vai sempre trocar uma letra do lugar, se ela não estiver bem atenta. Né? Então ela tem que cobrar dela própria muito mais, né? Mas só que ela tem que avançar nesses escalões, né, da vida, até para se profissionalizar, não é? Para sua própria formação da sua identidade. E essas coisas todas que vão sendo exigidas dela são difíceis dela resolver. Porque o cérebro dela está dando algum comando e ela quer ir para... Não acompanha. Não acompanha, ela não consegue. Isso tudo está vinculado a um comando cerebral, como elas ali muito bem colocaram na matéria. Agora, quando chega na universidade, a família, já está na faculdade, não precisa mais. Não, está na faculdade, tem necessidade da faculdade, tem um interesse pela faculdade, tem o desejo de ir, então vai. Mas a família tem que continuar presente nessas dificuldades desse aluno que está, então, manifestando a vontade, o desejo de fazer uma faculdade, e ele pode e deve. E a universidade também tem que ter, o exterior já tem isso aí, tem que ter os suportes necessários para poder ajudar essas pessoas que são muito inteligentes, mas que não conseguem decifrar o código escrito com a mesma facilidade de outras crianças. Que talvez, né, eu consigo, o senhor consiga, outras pessoas aqui que estejam nos ouvindo consigam. Agora, essas pessoas realmente têm uma dificuldade legítima e que é possível ajudá-las. E o mecanismo inicial chama-se compreensão. Você tem que compreender que ela tem essa dificuldade. Então, na matéria ali, a criança, a menina, né, a jovem, disse que ela tinha essa dificuldade de se manifestar. Uma professora que manda uma criança ler em voz alta numa sala de aula para toda a turma, ela está incorrendo num erro se ela sabe que essa criança tem dificuldade. Não deveria ter esse comportamento. Jamais. Maria Alice, nós vamos a mais uma matéria da Fernanda Fontoura e depois nós voltamos à sua análise. Por favor. Uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e médicos é capaz de avaliar e diagnosticar a dislexia. Na maioria dos casos, o tratamento pode ser feito com profissionais dentro do atendimento clínico, utilizando recursos que trabalhem todos os sentidos. Nós trabalhamos muito com tato, trabalhamos com visual, com auditivo, com sinestésico, deles andarem em cima das letrinhas para que eles incorporem esse corpo através desse movimento
e caixa de tato, para que eles percebam, criem, né? As vias sensitivas, táteis, vão chegar na área de linguagem e você não está vendo aquele símbolo, né, com as letrinhas de EVA dentro da caixa de tato. Então ele não vê a letra, mas ele está construindo uma imagem. A partir do momento que eu estou falando o som daquela letrinha que está lá, e ele está fazendo essa imagem a nível neurológico, ele não esquece mais. O tratamento deve ser diferenciado. Seja na sala de aula ou em um ambiente profissional, o disléxico necessita de apoio para suprir suas necessidades específicas. Você não pode pensar que uma criança, mesmo sendo trabalhada fora da escola, ela tem habilidade como qualquer outro para transcrever o conhecimento através da escrita. Então ele sai, as escolas estão fazendo isso, né, sob as nossas orientações, a criança sai da sala de aula, tem um momento especial para fazer essa prova separada, que ela possa ler em voz alta para se ouvir, ela possa fazer a prova sozinha ou o ledor que venha acompanhá-la. Vestibular da mesma forma, o ledor é direito, no Enem da mesma forma. Os vestibulares, eles estão aceitando muito bem essas orientações e na idade adulta, também como em qualquer concurso, qualquer prova, a diferença está no tempo que eles vão utilizar para interpretar aquele conhecimento, aquele conteúdo que está sendo exigido e ao mesmo tempo o tempo que eles vão precisar a mais para redigir o conhecimento deles. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe, viu que tinha alguma coisa, que não estava muito certo, assim, né? E daí ela foi pesquisando, procurando sozinha, né? Até mesmo, ela meio que me diagnosticou, né? E daí depois a gente foi atrás disso. Daí ela me levou para Curitiba, para São Paulo. Daí a gente teve um laudo certinho do que eu tinha, né? Que daí era dislexia. Hoje a estudante de veterinária ainda lembra com angústia das dificuldades enfrentadas na escola. Era bem complicado na hora, de entender as coisas, sabe? Na leitura era muito complicado pra mim, porque eu não lia tão rápido quanto as outras crianças e tudo mais, né? E, até hoje é um pouco difícil em relação a isso. E, sei lá, é muita coisa em relação a entender mesmo e, pra conseguir prestar atenção naquilo. Muita coisa, eu tô prestando atenção em, no que tá se falando, aí alguém faz um barulho aqui do lado, daí eu vou olhar, já me fugiu tudo que tu me falou, assim, sabe? Aos 22 anos, Daiane garante que ainda é difícil superar cada obstáculo imposto pela dislexia. Tenho dificuldades ainda, tenho ainda bastante dificuldade, mas, sei lá, já mudou muito, sabe? Então agora tá mais fácil. E antes já foi bem difícil, assim. Mas agora eu lido melhor com isso, sabe? Vamos supor, às vezes até faço brincadeira sobre isso com os meus amigos mais, chegados, assim. Mas antes era uma coisa, eu não quero contar pra ninguém, porque tenho medo de alguém rir de mim, vamos dizer assim, sabe? Eu até esclareço, aproveito a ocasião que você nos apresenta para esclarecer que o deputado Kennedy Nunes, em seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa, ele tem um projeto de lei para um esquema diferente de avaliação para os candidatos ao concurso público, né? E nós estávamos conversando aqui, Maria Alice, que os números são preocupantes. 12% da população brasileira. 12%. Isso corresponde a 24 milhões de pessoas. Com dificuldades para entender o código escrito por razões neurológicas. Isso corresponde a 4 vezes a população de Santa Catarina. E pessoas inteligentes, de bom poder aquisitivo, de bom desenvolvimento cognitivo. Quer dizer, não escolhe raça, não escolhe camada social? Questão social, nada. 12% em todas as esferas. E outra coisa, é mais comum em meninos do que em meninas? Meninos. Mas você já me disse, não me pergunte por quê. Não. A ciência ainda não explicou por que os meninos são mais acometidos. De todas as dificuldades,
sempre o maior número são os meninos. A mulher é muito privilegiada. Não, em algumas áreas, infelizmente, em outras não é. Por exemplo, a criança é muito dispersiva, isso é um dos fatores que gera a gente saber dessa doença? Não, isso aí pode ser comorbidade, que eles dizem, não é? Ou seja, além de ser uma criança disléxica, ela também tem um déficit de atenção. Aí, então, é um caso mais acentuado. Agora, geralmente, a criança é disléxica, ou a pessoa é disléxica, mas ela tem um bom nível de atenção, ela tem um bom desenvolvimento cognitivo, ela tem uma boa motivação para aprendizagem e ainda assim ela não consegue fazer essa decifração de forma rápida, né, de forma adequada ou esperado para a idade dela. Por isso que é o quadro da dislexia. Porque, ela tem um déficit cognitivo, então já não pode mais pensar em dislexia, porque a dislexia ela tem que ficar nessa questão. Ela está presente em pessoas com bom desempenho cognitivo, ela está presente em pessoas que têm uma vontade, né, uma boa motivação para o código escrito, mas não consegue perceber, decifrar, e ela não libera a pessoa, ou seja, ela não se cura disso aí. Ela tem que estar extremamente cuidando de si própria, então. O problema maior está na escrita ou na leitura? Na leitura. Na leitura. Quer dizer, como é a pessoa, ela consegue escrever normalmente? Porque na velocidade normal de uma outra criança? É porque a dificuldade maior é ela ler e compreender aquilo que ela leu. Não basta ler. Não basta ler. Tem que entender. Né? Porque o que é o ler, não é? O ler não é só você decifrar o código escrito. O ler é você captar a mensagem daquele código escrito. Até interpretar, né? Sim, aquilo ali é leitura. Não adianta dizer que no Brasil, né, diminuímos o nível de analfabetismo quando as pessoas só decifram o código escrito. Decifrar é muito fácil. Não tão fácil, mas é fácil. Agora, captar a mensagem daquele código escrito é que é realmente a leitura. Então, é isso que a pessoa disléxica tem um pouco mais de dificuldade. Aí precisa que alguém leia para ela, ela precisa ler várias vezes o mesmo período para poder captar, precisa de um silêncio, precisa escrever aquilo que ela leu ali para poder entender. Einstein reclamava muito disso. Eu não ouvi, porque não, né? Mas já tem dados escritos. Mas ele morreu em 55. Eu era pequenininha. Mas assim, ele deixou o código escrito que ele sofria muito, porque ele lia Einstein, né? Vou usar só Einstein, porque tem uma gama imensa de pessoas conhecidas, famosas, que eram disléxicos, né? Que são disléxicos. Mas só colocar o Einstein agora, para figurar. Ele disse que ele explicou que ele lia, mas ele não conseguia visualizar aquilo que ele estava lendo. Aquilo que ele estava lendo. Ele não transformava em figuras aquilo que ele estava lendo. Então, tinha uma dificuldade de interpretar. Não é? Maria Alice, obrigado pela aula. Obrigada. Eu entrevistei Maria Alice Moreira Bampi, ela é psicopedagoga, professora, e o nosso tema de hoje foi dislexia, que você teve através do programa Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVAL. Na semana que vem, mais um tema muito importante que será discutido em nosso programa Espaço Cidadão. Até lá!